Então, bom dia para todo mundo. Hoje, dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, um dia muito especial que relembramos, nessa festa, sobretudo a dimensão orante de Maria. Maria que, acolhendo a palavra de Deus no seu coração, na sua disponibilidade, então acolheu também no seu ventre o Verbo Eterno, para assim poder cumprir a missão que o Senhor lhe concedeu e assim, sendo a mãe do Filho de Deus, também ser a mãe de todos nós. Então, por isso que celebrar uma festa mariana é mais do que prestar uma homenagem a Maria, mas celebrar uma festa mariana é, antes de tudo, glorificar a Deus, bendizer a Deus por tantas graças e bênçãos que Ele nos concedeu, através de Maria, através da sua serva preferida. Então, vamos iniciar a nossa reflexão pedindo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a graça de sermos também disponíveis, atentos à palavra de Deus, e assim essa vontade de Deus manifestada na sua palavra também chegue aos nossos corações e se realize através das nossas atitudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Portanto, hoje o Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. É um pequeno trecho que nos traz também grandes ensinamentos. Aqui diz que Jesus estava falando às multidões e chegaram, sua mãe, aqui se diz seus irmãos, nós compreendemos, seus parentes mais próximos, sobretudo os seus primos, porque nós sabemos que para o povo da Bíblia, a família mais ampla, ela muitas vezes é considerada como uma grande fraternidade, portanto todos são chamados também de irmãos. E por isso temos aqui já uma indicação importante, vamos dizer, que chega a família humana, biológica, os descendentes da raça humana, que a palavra eterna, o Verbo Eterno, assumiu na sua encarnação. E aqui as pessoas dizem que a sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar contigo. Então, a apresentação da família humana de Jesus. Isso é interessante porque para o Antigo Testamento, os laços biológicos, físicos, os laços humanos de uma raça eram decisivos como garantia de pertença ao povo de Deus. Por isso, os descendentes de Abraão, os descendentes de Davi e assim por diante. Porém, com a encarnação, com a vinda do Filho de Deus a este mundo, então se inaugurou, vamos dizer, um novo critério de pertença ao povo de Deus. Claro que nós precisamos compreender que o Antigo Testamento, ele é preparação. E, portanto, aquilo que foi vivido, revelado, mesmo que de forma transitória, em preparação a uma plenitude que se alcança no Novo Testamento, tem finalidades pedagógicas, sem dúvida. Então, qual é a pedagogia de Deus ter escolhido um povo? Não é para excluir os outros, mas que a partir daquele povo chegar às outras nações. Por isso que a bênção de Abraão é justamente essa: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Portanto, essa é a consciência que o povo do Antigo Testamento foi chamado a ter. Ser luz para as nações, ser povo escolhido
e não povo exclusivo. Mas o que se constata, até o próprio Paulo vai dizer justamente isso, que o que se constata é que esse povo escolhido caiu na presunção, no orgulho, na vaidade de se pensar povo exclusivo. E, portanto, se é exclusivo, só eles. Né? Então, e o que é que garantia isso? Garantia isso os laços biológicos, a descendência humana, física, natural. E é essa mentalidade que se apresenta aqui, quando as pessoas dizem, a tua mãe e teus irmãos estão aí. E aí qual é a reação de Jesus? A reação de Jesus é perguntar, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Inaugurando assim, vamos dizer, um novo critério de pertença ao povo de Deus. E ele mesmo, o próprio Jesus, dá a resposta. A resposta é estendendo a mão para os discípulos, aqueles que já aderiram pela fé ao Evangelho, ao seguimento de Jesus, e, portanto, aqui não pesam os laços biológicos, físicos, humanos de uma descendência, porque Jesus vem chamar todos à salvação. A destinação da salvação é universal, não é nacional, não é étnica, não é para um povo só, mas é para todo o mundo, a humanidade como um todo. E, portanto, essa resposta de Jesus, essa reação de Jesus, ela é reveladora. Alguém poderia até, algumas pessoas, com uma certa má vontade, acham que Jesus tenha desprezado Maria, a sua mãe, e ali os seus parentes. Não, Jesus não desprezou, mas pelo contrário, Jesus, até nesse sentido de revelação, sobretudo para com a mãe, deixou algo mais claro ainda, Ela é minha mãe, não simplesmente porque eu nasci dela, assumindo a raça humana, mas eu nasci dela porque ela, antes que eu fosse concebido no seu ventre, ela já se disponibilizou para fazer a vontade de Deus. Então, nós não podemos ter essa leitura reducionista e até mesmo distorcida dessa palavra do Evangelho. Primeiro, porque aqui o objetivo do evangelista não é dizer isso, que Maria foi desprezada por Jesus. De forma nenhuma, isso não tem sentido nenhum. Mas é dizer que agora Jesus inaugurou um novo tempo, a nova aliança. Se a antiga aliança ela tinha como critério, e como eu dizia, do ponto de vista pedagógico, com a sua importância, então eram os laços familiares do clã, da tribo, então que garantiam essa pertença ao povo de Deus, ao povo da antiga aliança. Mas, como já foi dito, na expectativa de que esse povo, assumindo a sua missão, assumindo a sua tarefa de ponte, de luz, de seta, a bênção de Deus, a promessa de Deus, chegasse a todas as nações. E até certo ponto, nós podemos dizer que essa missão foi realizada, porque a expansão, até mesmo do próprio conhecimento da palavra de Deus, da Escritura e tudo isso, ajuda a tomar consciência de que essa missão do povo de Deus do Antigo Testamento, ela estava projetada para uma universalidade. Jesus também, em outro momento do Evangelho, no início do Evangelho de São Mateus, diante desse desvio de missão do povo antigo, então ele vai dizer, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas pelo contrário, se coloca no lugar alto para que ilumine a todos aqueles que estão no ambiente.
Isso é uma crítica que Jesus faz justamente quando percebe que o seu povo, né, estava ali fechado, né, sobretudo por culpa dos seus dirigentes, né, dessa tendência etnocentrista, né, de se fechar, enquanto que, como Jesus utiliza essa comparação, a luz ela precisa ter ambiente para se expandir. E Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? A luz do mundo. Portanto, essa missão universal. E aqui, como dizíamos, nessa reação de Jesus, se ressalta, né, mais do que uma relação, uma ligação entre Jesus e a sua mãe de laços biológicos, né, como infelizmente alguns até pensam, né? Por isso que não consideram mais Maria. Então Maria foi a mãe de Jesus, Maria concebeu pelo Espírito Santo, deu à luz, cumpriu a sua missão, acabou tudo e, portanto, não precisa nem mais falar dela. Então isso é trair o que Jesus acabou de dizer. Por quê? Porque quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Então esse critério, ele torna-se superior a qualquer outro. Então, se os laços que unem Maria a Jesus fossem apenas biológicos, portanto, nasceu, né, cresceu, tornou-se independente, acabou. Mas isso não é verdade. Antes mesmo de o Filho de Deus ser concebido no seu ventre, Maria concebeu no seu coração. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, este evangelho de hoje, nessa festa de Nossa Senhora do Carmo, como dizíamos, que evidencia, sobretudo, a dimensão orante. Por isso que ela é padroeira, né, de uma ordem, de uma família, chamada família carmelitana. Tantas congregações, mas sobretudo as grandes ordens dos carmelitas, tanto a ordem masculina como feminina, então se caracterizam por essa dimensão orante. E a oração como essa elevação, como esse subir o monte. É muito bonita e expressiva esta oração do dia de hoje, quando diz: pedindo o auxílio de Deus para que a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, o Carmo é o Carmelo, é uma cadeia de montes lá no norte da Palestina, mais ou menos uns 25 quilômetros. Imagina, não é só um monte, né? Uma cadeia de montes, e Carmelo quer dizer justamente isso, uma vinha fértil, né? Um jardim fértil. E por isso, pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, aquela que subiu o monte. É muito expressivo que quando Maria acabou de dizer o seu sim ao anjo, ela se dirigiu para a região montanhosa. Então Maria é a mulher que está subindo o monte. E o que é que diz a nossa oração? Subir ao monte, que é Cristo. Então é um jeito de dizer esta dimensão orante de Maria, que é a sua característica fundamental, e portanto nós também devemos, ajudados por ela, pela sua intercessão, fazer da nossa vida essa subida, a subida ao monte, né? Ao monte que é Cristo. Uma forma de dizer, de crescer sempre mais na comunhão com o Senhor. Então que Nossa Senhora do Carmo, né, nos ajude, de fato, a subir este monte que é Cristo, para podermos crescer sempre mais na consciência de que nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo, não por laços biológicos, mas, antes de tudo, porque queremos fazer a vontade de Deus. Então, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do Monte Carmelo, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.